Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 7 de julho de 2025, segunda-feira, né? Segunda-feira de uma semana que começa com a retomada, né, das discussões sobre aquele decreto do IOF. Vamos lembrar que no fim da semana passada, o nosso querido ministro Alexandre de Moraes do STF previu e suspendeu, né, tanto o decreto presidencial que aumentava as alíquotas de IOF, ambos os decretos, e também o projeto de decreto legislativo que derrubava esse IOF e chamou as partes que estão aí em disputa para conversar no dia 15 deste mês, né? Portanto, semana que vem, para ver se chegam a uma conclusão, né? Um acordo sobre essa disputa, sobre esse aumento do IOF. Na fala do Alexandre, o Alexandre de Moraes fala sobre quando decide, né, pedir uma audiência de conciliação entre as partes, ele fala que há dúvida, sim, sobre o caráter arrecadatório da medida, né, em função de toda da forte previsão aí de receitas geradas com a medida do IOF, né, o que já dá um indicativo aí de que Alexandre de Moraes estaria um pouco mais pendente para o outro lado e meio que um aviso para o governo: olha, é melhor vocês fazerem um acordo, senão cai tudo e aí fica pior ainda a emenda que o soneto. Obviamente essas coisas são difíceis de você antecipar, não estando na cabeça do Alexandre de Moraes, mas esse é onde nós nos encontramos neste momento, né? A coluna do Valdo Cruz, no G1, fala que o governo, que a ideia do acordo seria o governo aceitar, o governo revogaria o decreto do IOF por conta própria agora, e o Congresso se comprometeria então a fazer um corte naqueles gastos tributários, né? Fazer um corte linear nos gastos tributários. Tudo isso ainda a ser confirmado, né, na próxima semana, mas o fato é que esta semana de agora vai ser uma semana de muitas discussões e encontros aí nos bastidores para já ir azeitando esse possível acordo, né? Enquanto isso, União e PP estão discutindo se desembarcam ou não do governo. O governo ganhou um pouco de fôlego no fim de semana com a história dos ricos contra os pobres, né? Teve bastante menções aí nas redes. Segundo um levantamento da Quest, o Congresso ficou com uma imagem mais negativa do que o governo nessa disputa aí sobre o IOF. Então, o Sidônio Palmetta está aí comemorando, né, que conseguiu reverter um pouco da fase, né, da fase ruim do governo, pelo menos momentaneamente. É óbvio que ainda tem muita água para rolar por baixo dessa ponte e a gente ainda vai ver muitas idas e voltas, idas e vindas. O presidente Lula, nas últimas falas, voltou, né, a falar sobre essa história do rico contra o pobre, né, de como é que isso tem sido uma marca, né, no governo dele, e isso porque parece ter animado, né, essa história de que as pesquisas aí, os levantamentos do Palácio do Planalto e outros levantamentos, até inclusive os que saíram, tipo a Quest, né, mais publicamente, isso parece que deu uma animada aí no presidente Lula. Por isso que ele falava aquela coisa de vamos ter aí um presidente eleito, algo inédito, né, no ano que vem, um presidente eleito pela quarta vez, e acaba que ele vai carregar ainda mais nas tintas nessa história de rico contra pobre, pelo menos na retórica, né, porque isso é importante para que o governo consiga melhorar essa imagem. De qualquer maneira, a gente tem mais coisas acontecendo. O mercado financeiro está menos de olho nisso nessa semana, porque isso é uma decisão para a semana que vem, de qualquer maneira. E mais de olho aí nas tarifas do Trump, que terminam agora, dia 9 de julho. Termina aquele prazo, aquela extensão de prazo que o Trump deu, mas
meio melancólico, né? Porque até agora apenas 2 acordos foram feitos, o com o Reino Unido, que foi o primeiro anunciado, e ainda faltam algumas pontas soltas, alguns detalhes a serem ajustados, e com o Vietnã. O Bessent, Scott Bessent, diz que tem muitos acordos que devem ser anunciados agora, mas a gente começa a ficar um pouco meio desconfiado, né? Faltam 2 dias e até agora não andou basicamente nada essa história das tarifas, né? O presidente Trump chegou a dizer que vai enviar aí 12 a 15 cartas, ele fala em 12, né? A gente vai enviar 12, talvez 15, aquele jeito Trump de falar, né? Para países que ainda não se manifestaram sobre esse acordo, e aí mandando um recado do tipo, olha, ou assina, né? E fica essa dúvida então, né? A China ganhou um prazo estendido, né? Vai até o final desse mês, quase, dia 20 e pouquinhos, e dia 1º de agosto, o Bessent também deu uma mensagem dúbia, né? Numa entrevista que ele deu no fim dessa semana passada agora, falando que, olha, as novas tarifas só começam a valer até 1º de agosto, então há tempo para novos acordos serem fechados, né? Como se o prazo fosse estendido até esse 1º de agosto, né? O prazo para você apresentar aí novas propostas para os Estados Unidos ou discutir novas condições com os Estados Unidos para essas tarifas, né? Isso voltou de qualquer maneira na sexta-feira, embora o mercado financeiro, boa parte do mercado financeiro norte-americano tivesse fechado, o câmbio continuava funcionando e o DXY voltou a cair na sexta, depois de ter subido um pouquinho na quinta, o que fez, né, com que o dólar voltasse a se desvalorizar aí contra as principais moedas do planeta Terra. No Brasil voltou a 5,42, né, o dólar valendo R$ 5,42, e a Bolsa voltou a bater recorde com 141.263 pontos e alta de 0,24, mas lembrando, essa foi uma sexta-feira com o volume financeiro abaixo da metade, né, da média aí do volume financeiro diário, que gira aí em torno de 20 bilhões. Você teve um giro financeiro em torno de 9 bi, então bem abaixo aí da liquidez comum. Isso gera falsos resultados, né? Como, por exemplo, pode ter sido essa alta do Ibovespa em 0,24, Ibovespa que já acumula alta de 17,44% este ano, né? Bom, além disso, na agenda econômica a gente tem IPCA de junho, que sai na quinta-feira, se não me falha a memória, até checar aqui direitinho, quinta-feira, dia 10 de julho, às 9 horas da manhã, e a expectativa é que ele fique mais ou menos estável, né? Em maio marcou 0,26%, e agora em junho 0,20%, né? 0,2%, que é mais ou menos a mesma coisa que junho do ano passado, quando ficou em 0,21%. Por isso, a inflação dos últimos 12 meses deve continuar mais ou menos onde está, que é 5,30%, então muito longe ainda da meta que o Banco Central persegue para a inflação, que é de 3%, 1,5% para cima ou para baixo. Portanto, o teto dessa meta seria 4,5%. Então, muito longe ainda. Não à toa os juros não conseguem cair mais, até porque também tem essa história do IOF, né, que ainda está mal parada, mas a gente tem, apesar disso tudo, aquilo que eu venho falando, juros ainda em tendência de queda, né, os juros futuros. E os bancos revisando aí expectativas para inflação mais baixa e juros até 15%, em 15% até o primeiro trimestre, pelo menos, de 2026. Então ninguém espera nenhum corte na taxa de juros até 2026 no Brasil. E nos Estados Unidos, aquela ideia de julho, né, apesar da ata do FOMC, que é o Copom americano, que sai na quarta-feira, deve trazer um pouco mais de informações, mas apesar disso tudo, mesmo que traga informações mais dovish, né, mais relaxadas no que diz respeito à política monetária, a gente não deve ver muita
muita novidade, muita movimentação na curva futura de juros lá nos Estados Unidos, que prevê a manutenção dos juros aí em 4,25, nessa banda de 4,25 a 4,50 na próxima reunião deste mês de julho, e recalibrando aí as expectativas de corte de juro para setembro ou mais para frente ainda. Então, tudo parado neste mês de julho, que ainda promete muita novidade, né? Mas nesse comecinho desta semana a gente ainda está com muita expectativa sobre o que pode acontecer no mercado financeiro e na política nessa semana, né? Vai ficar ainda muita discussão de bastidores e pouca coisa resolvida. Todo mundo de olho, então, nas tarifas do Trump e no resultado aí do IPCA de junho. Beleza? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã, então, na nossa live às 7h30 no YouTube. E até lá, bons negócios a todos e avante Sucupira! Acorda, Sucupira!